Isabela Santos sempre soube que a vida não seria fácil. Aos 8 anos, sentada no degrau frio do orfanato Santa Clara, em Belo Horizonte, ela observava outras crianças sendo escolhidas por famílias sorridentes, enquanto ela permanecia invisível, como uma sombra esquecida nos corredores gelados. "Por que ninguém me quer, irmã Teresa?" perguntou uma tarde, os olhos castanhos brilhando com lágrimas contidas. A freira idosa acariciou seus cabelos castanhos e respondeu com a voz embargada: "Deus tem planos especiais para você, minha filha. Às vezes, Ele nos prepara para ser fortes, porque sabe que seremos capazes de cuidar de outros que precisam." Isabela não entendia na época, mas essas palavras se tornaram seu mantra. Durante os 10 anos que passou no orfanato, ela cuidou dos menores, consolou os que choravam e se tornou a irmã mais velha que nunca teve. Quando completou 18 anos e precisou deixar o Santa Clara, carregava no peito uma determinação férrea. Jamais permitiria que uma criança se sentisse abandonada como ela se sentiu. Foi essa determinação que a levou ao curso de enfermagem. "Vou cuidar de pessoas", disse para si mesma no primeiro dia de aula na universidade pública. "Vou ser a presença que eu sempre quis ter." Aos 22 anos, Isabela trabalhava no turno noturno do Hospital das Clínicas, quando conheceu Ricardo Mendes. Ele havia chegado ao pronto-socorro após um acidente de moto, o braço esquerdo claramente fraturado, mas o sorriso sedutor intacto. "Você tem mãos de anjo", disse ele quando Isabela cuidadosamente limpou seus ferimentos. "Aposto que seu coração é ainda mais suave." Isabela corou. Ninguém nunca havia falado com ela daquela forma. Ricardo era bonito, charmoso, bem vestido mesmo após o acidente. Trabalhava como vendedor em uma concessionária de carros na região nobre da cidade e falava sobre sonhos grandes, viagens pelo mundo, uma vida diferente da realidade que ela conhecia. "Você merece mais do que este hospital", disse ele durante sua terceira visita. "Merece ser cuidada, não apenas cuidar dos outros." Foram palavras que tocaram diretamente na ferida mais profunda de Isabela. Toda a sua vida havia sido dedicada ao cuidado, das crianças no orfanato, dos pacientes no hospital. A ideia de ser o centro das atenções de alguém era intoxicante. Eles namoraram por 8 meses antes do pedido de casamento. Ricardo apareceu no apartamento minúsculo que ela dividia com 2 colegas de trabalho, um buquê de rosas vermelhas na mão e um anel simples, mas significativo. "Isa, você transformou minha vida", disse ele ajoelhado na sala apertada. "Casa comigo. Vamos construir nossa própria família." Família. A palavra ecoou no coração de Isabela como uma promessa sagrada. Finalmente, ela teria o que sempre desejou. O casamento foi simples, realizado na capela do próprio hospital onde ela trabalhava. Poucos convidados, mas o coração de Isabela transbordava de felicidade. Irmã Teresa, já bem idosa, fez questão de estar presente. "Tenha cuidado, filha", sussurrou a freira no ouvido de Isabela durante o abraço de despedida. "Às vezes o que brilha muito pode ser só verniz." Isabela sorriu e afastou a preocupação. Ricardo estava radiante. Falava sobre os planos para o futuro, sobre a casa que comprariam, os filhos que teriam. Como poderia haver algo errado? Os primeiros meses foram de lua de mel. Ricardo era atencioso, romântico, sempre chegava em casa com pequenos presentes. Mas lentamente, quase imperceptivelmente, as coisas começaram a mudar. Primeiro foram os comentários sobre o trabalho dela. "Por que você precisa trabalhar de madrugada? Uma esposa deveria estar em casa", dizia ele, o tom aparentemente brincalhão, mas com uma ponta de irritação. Depois vieram as reclamações sobre o dinheiro. "Não estamos economizando o suficiente. Você gasta muito com essas bobagens", comentava quando ela comprava produtos de limpeza ou alimentos básicos. Quando Isabela descobriu a gravidez, aos 24 anos, acreditou que tudo mudaria para melhor. Ricardo ficou em silêncio por longos minutos quando ela contou a notícia, um teste positivo tremendo em suas mãos. "Gêmeas?"
repetiu ele quando voltaram do médico após descobrirem que esperavam 2 meninas. São 2 bocas para alimentar, Isa. Não sei se estamos preparados. Vamos ficar bem, ela respondeu, a mão protetivamente sobre a barriga ainda pequena. Eu posso fazer mais plantões, e você? Eu o quê? Ele interrompeu, um brilho estranho nos olhos. Já trabalho o dia todo. Conforme os meses passaram e a barriga de Isabela cresceu, Ricardo se tornava cada vez mais distante. Chegava tarde em casa, sempre com desculpas sobre trabalho extra ou reuniões importantes. Seu telefone começou a tocar constantemente e ele sempre saía de perto dela para atender. Ricardo, preciso da sua ajuda para montar o berço, pediu ela numa tarde de sábado, já no 8º mês de gestação. Depois, Isa, preciso sair, ele respondeu, vestindo uma camisa limpa e passando gel no cabelo. Para onde você vai? Resolver umas coisas. A resposta era sempre a mesma, vaga e irritada. Isabela se virava sozinha. Montou o quarto das bebês com a ajuda de Dona Carmen, a vizinha idosa que havia se tornado sua única amiga no prédio onde moravam. Comprou as roupinhas, os fraldários, tudo com seu próprio salário, já que Ricardo alegava estar apertado financeiramente. Uma noite, enquanto organizava as pequenas roupas rosa e amarelo, Isabela sentiu uma dor estranha no peito. Não era física, era a dor do reconhecimento. Ela estava sozinha novamente, exatamente como na infância no orfanato. Não vai ser assim com vocês 2, sussurrou para a barriga, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Prometo que nunca vão se sentir abandonadas. Era uma quinta-feira chuvosa de março quando Isabela sentiu as primeiras contrações. Eram 2 da manhã, e Ricardo havia chegado em casa há menos de 1 hora, com cheiro de perfume feminino que definitivamente não era o dela. Ricardo! Ela o balançou suavemente. Acho que chegou a hora. Ele abriu os olhos com dificuldade, claramente ainda sob efeito de álcool. Que hora? As bebês estão chegando. Ricardo sentou na cama, passou as mãos pelo rosto e olhou para ela como se fosse um problema que precisava resolver. Já? Não era para ser só semana que vem? Bebês nascem quando querem nascer. Isabela respirou fundo durante outra contração. Preciso ir para o hospital. Está bem, está bem. Ele se levantou cambaleando. Vou chamar um táxi. Você não vai comigo? Ricardo parou na porta do quarto, sem se virar para olhá-la. Preciso trabalhar amanhã cedo, Isa. É importante. O coração de Isabela se partiu um pouco mais, mas ela não tinha tempo para processar a dor. Outra contração veio mais forte, e ela precisava chegar ao hospital. O táxi chegou 20 minutos depois. Ricardo havia sumido no banho e não apareceu para se despedir. Isabela pegou a mala que havia preparado semanas antes e saiu de casa sozinha, a chuva molhando seu rosto misturada com lágrimas silenciosas. O Hospital das Clínicas estava silencioso naquele horário da madrugada. Isabela conhecia cada corredor, cada enfermeira do plantão noturno. Foram suas colegas que a receberam, que seguraram sua mão durante as longas horas de trabalho de parto. Cadê o Ricardo? Perguntou a enfermeira Paula, uma das suas melhores amigas. Ele tinha que trabalhar. Isabela mentiu, por orgulho ou por hábito de proteger quem amava. As horas se arrastaram. 18 horas de dor intensa, de força que Isabela não sabia que possuía. Durante todo esse tempo, ela olhava para a porta, esperando que Ricardo aparecesse, nem que fosse no último minuto. Está quase na hora, Isabela, disse Dr. Rodrigues, o obstetra que havia acompanhado toda a sua gestação. Vejo 2 cabecinas ansiosas para conhecer a mamãe. E o papai? Perguntou automaticamente, ainda esperando um milagre. O médico trocou um olhar preocupado com a enfermeira. Vamos focar em você e nas meninas agora, está bem? Às 14h37 de uma quinta-feira chuvosa, Sofia Santos Mendes veio ao mundo, chorando forte e protestando contra a luz. 3 minutos depois, Helena a seguiu, mais calma,
como se estivesse observando o mundo antes de decidir se valia a pena ficar. Elas são perfeitas, sussurrou Isabela, as duas bebês aninhadas em seus braços. Pequenas, mas saudáveis. Cabelos escuros como os dela, olhinhos apertados contra a claridade. Naquele momento, segurando suas filhas, Isabela sentiu um amor tão intenso que a dor do abandono parecia insignificante. Essas duas criaturas minúsculas eram sua família agora. Eram tudo o que ela sempre quis. Isabela havia acabado de amamentar as gêmeas quando ouviu passos no corredor. Seu coração disparou. Ricardo havia vindo. Talvez ela tivesse se precipitado. Talvez ele apenas tivesse ficado nervoso com a responsabilidade. A porta se abriu e ele entrou. Mas não era o Ricardo que ela esperava ver. Não havia flores, não havia sorriso, não havia o alívio de um pai novo. Seus olhos estavam frios, distantes, como se ela fosse uma estranha. Então já nasceram, disse ele, mal olhando para as bebês. Sim, são lindas, Ricardo. Quer pegá-las? Ele balançou a cabeça. Não. O monossílabo cortou o ar como uma lâmina. Isabela o olhou, tentando entender. Ricardo, o que está acontecendo? Ele suspirou e puxou uma cadeira, sentando-se longe da cama. Isa, isso não vai dar certo. O quê? Isso. Nós. Esta situação. Ele gesticulou vagamente na direção das bebês. Situação? A voz de Isabela saiu mais alta do que pretendia. São suas filhas, Ricardo. São duas crianças que vão precisar de muito dinheiro, muito tempo, muita atenção. Ele falou como se estivesse discutindo um problema de negócios. Eu não assinei para isso. Você assinou quando se casou comigo, quando fizemos essas bebês juntos. Ricardo se levantou, tirando um envelope do bolso interno do paletó. Não vou fingir que sou algo que não sou, Isa. Não nasci para ser pai. Isabela olhou para o envelope com crescente horror. O que é isso? Papéis do divórcio. Já estão todos preenchidos. Você só precisa assinar. O mundo de Isabela desabou. Ali estava ela, menos de 24 horas após dar à luz, segurando suas filhas recém-nascidas, sendo abandonada pelo homem que jurou amá-la para sempre. Você não pode estar falando sério. Estou. E tem mais uma coisa. Ricardo evitou seu olhar. Conheci alguém. Alguém que não vem com complicações. As palavras atingiram Isabela como socos físicos. Complicações? Você sabe do que estou falando. Suas filhas, seus problemas, sua necessidade constante de atenção. Minha necessidade? Isabela sentiu uma raiva que nunca havia experimentado antes. Eu trabalhei durante toda a gravidez. Eu montei o quarto das bebês sozinha. Eu vim para o hospital sozinha. Quando eu pedi atenção? Sempre, Isa, sempre. Ricardo caminhou até a porta. Você é muito intensa, muito carente. Ela é diferente. Quem é ela? Não importa. O que importa é que você vai ficar bem. Você é enfermeira, tem um emprego estável. Vai conseguir se virar. Isabela olhou para as bebês em seus braços, depois para o homem que havia jurado estar ao seu lado na alegria e na tristeza. E se eu não assinar? Você vai assinar. Pela primeira vez, Ricardo a olhou diretamente nos olhos, e Isabela viu uma frieza que a assustou. Porque se não assinar, vou tornar sua vida um inferno. Vou brigar pela guarda das crianças. Vou alegar que você é instável, que não tem condições. Você sabe que tenho dinheiro para advogados melhores que os seus. Era chantagem pura. Isabela sabia que ele falava sério. Conhecia Ricardo o suficiente para saber que ele sempre conseguia o que queria, a qualquer custo. Assine os papéis, Isa, para o bem de todos. Ele deixou o envelope na mesa de cabeceira e saiu do quarto sem olhar para trás. Não disse tchau para as filhas. Não se despediu dela. Simplesmente desapareceu, como se os últimos 2 anos nunca tivessem existido. Isabela ficou sozinha com Sofia e Helena. O quarto estava silencioso, exceto pelos pequenos sons que as bebês faziam. Suspiros suaves, movimentos pequenos. Elas dormiam pacificamente,
alheias ao fato de que seu mundo havia acabado de desabar. Com mãos trêmulas, Isabela abriu o envelope. Os papéis estavam realmente todos preenchidos. Ricardo havia planejado tudo. Enquanto ela passava noites acordada sonhando com o futuro da família, ele estava em cartórios organizando o fim dela. Na cláusula sobre pensão alimentícia, ele havia escrito 0 e adicionado uma nota: renúncia total aos direitos e deveres paternos. Isabela fechou os olhos e tentou respirar. A dor no peito era física, como se alguém estivesse apertando seu coração com força. Mas quando abriu os olhos novamente e viu suas filhas, algo mudou dentro dela. A menina abandonada do orfanato havia crescido. A mulher traída e humilhada estava ferida, mas não estava morta. E essas duas criaturas perfeitas precisavam dela inteira, forte, presente. Vocês nunca vão passar pelo que eu passei, sussurrou para Sofia e Helena. Nunca vão se sentir não queridas, porque eu vou amar vocês o suficiente por 2. Vou ser mãe e pai. Vou ser tudo que vocês precisarem. Ela beijou delicadamente a testa de cada bebê. Prometo que vamos ser felizes. Não sei como, não sei quando, mas prometo que nossa história não termina aqui. Isabela pegou uma caneta e assinou os papéis de divórcio. Não por covardia, mas por estratégia. Não queria que Ricardo tivesse qualquer direito sobre suas filhas. Se ele não as queria, melhor assim. Elas mereciam mais do que um pai que as via como fardo. Quando a enfermeira Paula voltou para o check-up noturno, encontrou Isabela acordada, as bebês dormindo tranquilamente em seus braços. Como você está se sentindo? Perguntou Paula, notando os papéis na mesa. Livre, respondeu Isabela. E pela primeira vez desde que Ricardo saíra do quarto, ela sorriu. Assustada, mas livre. E agora? Isabela olhou pela janela. A chuva havia parado e as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu de Belo Horizonte. Agora começamos nossa própria história. Nós 3. Paula apertou sua mão. Você é mais forte do que imagina. Espero que sim, Isabela suspirou, porque elas vão precisar de toda a minha força. Naquela noite, enquanto Sofia e Helena dormiam pacificamente, Isabela ficou acordada fazendo planos. Não seria fácil. Seria a coisa mais difícil que já havia feito. Mas ela havia sobrevivido a 18 anos de orfanato, havia se formado em enfermagem, trabalhando e estudando simultaneamente, havia suportado um casamento que lentamente se desfazia. Ela era mais forte do que Ricardo jamais imaginou. E suas filhas conheceriam essa força, não como um fardo, mas como um exemplo. Elas cresceriam sabendo que uma mulher pode ser completa por si só, que o amor verdadeiro não abandona, que família não é apenas sangue, é presença, é escolha, é compromisso diário. O primeiro capítulo da vida de Isabela havia terminado com traição e abandono. Mas o segundo estava apenas começando. E dessa vez, ela escreveria a história sozinha. O despertador tocou às 4h30 da manhã, como sempre. Isabela Santos abriu os olhos no quarto pequeno e apertado do apartamento de 2 cômodos no bairro Jardim Leblon, periferia de Belo Horizonte. Do lado esquerdo da cama, Sofia dormia profundamente, o cabelo castanho espalhado no travesseiro. Do lado direito, Helena se mexia inquieta, já começando a despertar. 4 anos haviam se passado desde aquela noite devastadora no hospital. 4 anos de luta silenciosa, de sacrifícios invisíveis, de sonhos guardados numa gaveta que ela não ousava mais abrir. Isabela se levantou em silêncio, vestiu o uniforme azul da Clínica Popular São Vicente, onde trabalhava das 6 horas às 14 horas, e foi até a pequena cozinha. O apartamento que conseguiu alugar com o dinheiro da rescisão do hospital público era tudo que podia pagar. Sala e cozinha conjugadas, um quarto minúsculo onde as 3 dividiam a cama de casal e um banheiro que vazava quando chovia forte. Bom dia, meus amores, sussurrou quando as gêmeas começaram a se mexer na cama. Sofia, sempre mais falante, se espreguiçou. Já é hora da escola, mamãe. Ainda não, princesa. A mamãe vai trabalhar primeiro, lembra? Vocês vão ficar com a Dona Maria até eu voltar.
Helena, mais observadora, notou a expressão cansada da mãe. Mamãe, você está triste? Não, meu amor, só um pouquinho cansada. Isabela forçou um sorriso. Que tal ajudarem a mamãe a preparar o café da manhã? A Clínica Popular São Vicente ficava a 40 minutos de ônibus do apartamento. Isabela fazia esse trajeto todos os dias, acordando antes do sol nascer para chegar no horário. O trabalho era pesado. Ela atendia uma média de 60 pacientes por dia, muitos em condições precárias, com poucos recursos e muito sofrimento. Enfermeira Isabela, chamou o Dr. Fernando, o médico responsável pela clínica. Uma manhã particularmente difícil. Preciso falar com você. Isabela terminou de aplicar uma vacina em uma criança e se dirigiu à sala dele. Doutor. Fernando era um homem bom, que havia aberto a clínica para atender a população carente, mas também era empresário e precisava que o negócio fosse viável. Sente-se, ele pediu, o rosto sério. Você é uma das melhores enfermeiras que já tive aqui, Isabela. Os pacientes confiam em você. Seu trabalho é impecável. Obrigada, doutor. Aconteceu alguma coisa? É sobre seu salário. Sei que é baixo, sei que você tem filhas para criar sozinha. Ele suspirou. Gostaria de poder pagar mais, mas a situação está difícil. Muitos pacientes não conseguem pagar nem o valor subsidiado que cobramos. Isabela sentiu o estômago apertar. Sabia onde essa conversa levaria. O que o senhor está querendo dizer? Que por enquanto não posso dar aumento. Na verdade, ele hesitou. Talvez precise reduzir alguns custos nos próximos meses. A mensagem estava clara. Isabela saiu da sala com o coração pesado. O salário da clínica mal cobria o aluguel e a alimentação básica. Sem aumento e com a possibilidade de cortes, ela precisaria encontrar outras fontes de renda. Foi assim que Isabela começou a fazer faxinas noturnas. Depois de um dia inteiro cuidando de pacientes na clínica, ela pegava 2 ônibus para chegar aos escritórios do centro de Belo Horizonte, onde trabalhava das 20h às 2h da manhã, limpando salas, banheiros e corredores de empresas. Mamãe, por que você sai de novo? Perguntou Sofia numa noite, agarrando a perna da mãe quando ela se preparava para sair. Preciso trabalhar um pouquinho mais para comprar coisas para vocês. Isabela se abaixou e beijou a testa da filha. Mas quando voltar, vou dar um beijinho de boa noite, mesmo que vocês estejam dormindo. Promete? Helena se juntou à irmã. Prometo. Dona Maria Conceição, a vizinha de 62 anos que cuidava das meninas durante a noite, era um presente do céu. Viúva há 15 anos, ela havia se afeiçoado às gêmeas e se recusava a cobrar pelos cuidados. Essas meninas são bênçãos na minha vida, dizia sempre. Me fazem sentir útil novamente. Ainda assim, Isabela insistia em ajudá-la com o que podia. Às vezes, levava remédios da clínica quando Dona Maria estava resfriada, ou comprava mantimentos extras que sobraram das compras do mês. Numa gaveta do único guarda-roupa do apartamento, embaixo de roupas dobradas, Isabela guardava um caderno. Não era um diário, era um plano de negócios detalhado para abrir sua própria clínica especializada em cuidados materno-infantis. Ela havia começado a escrever ainda durante a faculdade, sonhando com um lugar onde mães solo, gestantes em situação vulnerável e crianças carentes pudessem receber atendimento humanizado e acessível. O projeto incluía até mesmo uma creche para que as mães pudessem trabalhar enquanto os filhos eram cuidados. Clínica Esperança, havia escrito na primeira página. Um lugar onde ninguém é abandonado. Mas o caderno não era mais aberto. Não havia tempo para sonhos, quando a realidade exigia toda a sua energia apenas para sobreviver. Apesar das dificuldades, Isabela se esforçava para criar momentos especiais com as filhas. Aos domingos, quando não trabalhava na faxina, elas faziam piqueniques na praça do bairro. Levavam sanduíches simples e suco de caixinha. Mas para Sofia e Helena, era uma aventura. Mamãe, quando eu crescer, vou comprar uma casa grande para a gente, disse Sofia num desses domingos, sentada na grama. E eu vou ser médica para cuidar de você quando ficar velha.
completou Helena. Isabela sorriu, o coração se enchendo de amor e orgulho. Suas filhas eram gentis, inteligentes, sonhadoras. Apesar de todas as limitações, ela estava criando duas meninas incríveis. Vocês já me dão a maior riqueza do mundo, ela respondeu, abraçando as duas. O amor de vocês vale mais que qualquer casa grande. Sofia e Helena estudavam numa escola municipal próxima. Eram boas alunas, mas Isabela sempre se sentia constrangida nas reuniões de pais. Enquanto outras mães chegavam arrumadas, com carros próprios e falando sobre aulas particulares de inglês e natação, ela aparecia direto do trabalho, cansada, usando o mesmo vestido que havia comprado há 2 anos numa promoção. A senhora está sempre correndo, comentou a professora das gêmeas, professora Ana, numa dessas reuniões. As meninas comentam que a mãe trabalha muito. É necessário, Isabela respondeu, sentindo-se julgada. Não foi crítica. A professora se apressou em esclarecer. Na verdade, é admirável. Sofia e Helena são 2 das crianças mais educadas e empáticas da turma. Elas cuidam dos colegas menores, dividem o lanche quando alguém esquece. Estão sendo muito bem criadas. Isabela sentiu os olhos marejarem. Era raro receber reconhecimento, e vindo da professora das filhas, significava muito. No final do 3º ano dessa rotina exaustiva, Isabela começou a sentir o peso da sobrecarga. Uma manhã, durante o plantão na clínica, ela desmaiou no corredor. Dr. Fernando insistiu que ela fosse ao hospital fazer exames. Você está com anemia severa, Isabela, disse o médico do pronto-socorro. Quando foi a última vez que você fez uma refeição completa? Isabela não soube responder. Estava tão acostumada a garantir que Sofia e Helena comessem bem que muitas vezes ela própria se alimentava apenas dos restos ou pulava refeições para economizar. Precisa cuidar de si mesma, o médico continuou. Não pode cuidar de ninguém se não estiver bem. Eu não tenho escolha, ela respondeu baixinho. Tenho 2 filhas para criar sozinha. Entendo. Mas você precisa encontrar um equilíbrio antes que seu corpo não aguente mais. Foi uma semana depois do episódio do desmaio que Dona Maria bateu na porta do apartamento com uma proposta inusitada. Isabela, querida, você se lembra da minha sobrinha Carla? A que trabalha numa empresa de eventos. Essa mesma. Ela me ligou hoje dizendo que precisa de pessoas para trabalhar num evento importante no fim de semana. É num hotel chique. Vai pagar muito bem por uma noite só. Isabela hesitou. Seus fins de semana eram sagrados. O único tempo que tinha para ficar completamente com as meninas. Quanto seria? 3 vezes o que você ganha numa noite de faxina. E é só servir drinks e canapés para uns empresários ricos. 3 vezes mais. Isso significaria poder comprar sapatos novos para as meninas que estavam crescendo. Talvez até conseguir pagar a mensalidade de um cursinho de inglês básico que Helena havia pedido. As meninas ficam comigo, é claro. Posso até fazer pipoca e assistir filme com elas. Vai ser divertido. Isabela olhou para o calendário na geladeira. No sábado seguinte estava marcado passeio no zoológico. Uma promessa que havia feito às filhas há semanas. Mas com o dinheiro extra, talvez pudesse levá-las em algo ainda melhor no fim do mês. Está bem, ela disse finalmente. Aceito. A preparação. Na sexta-feira à noite, Carla apareceu no apartamento com um uniforme para Isabela. Vestido preto simples, mas elegante, sapatos baixos confortáveis e um pequeno avental branco. O evento é numa cobertura do Hotel Golden Tower, explicou Carla. Vai ser uma confraternização de empresários do setor de tecnologia. Pessoal educado, ambiente tranquilo. Você só precisa circular com as bandejas, sorrir e ser cordial. E o que eu devo falar se alguém puxar conversa? Seja você mesma. Eles gostam quando a gente é natural, não quando tenta fingir ser o que não é. Isabela experimentou o uniforme. Há anos não usava algo que não fosse o uniforme da clínica ou roupas velhas para a faxina. O vestido a fazia parecer diferente, mais profissional, mais elegante. Você está linda, disse Sofia, que havia acordado para usar o banheiro. Obrigada, princesa. Agora volta para a cama.
Amanhã você e a Helena vão se divertir muito com a Dona Maria. No sábado de manhã, Isabela acordou com um nó no estômago. Não era nervosismo pelo trabalho. Era culpa por quebrar a promessa do zoológico. Meninas, ela chamou, sentando na beira da cama. Precisamos conversar sobre hoje. Sofia e Helena se sentaram ainda sonolentas. A mamãe precisa trabalhar hoje, então nosso passeio vai ficar para o próximo fim de semana. Mas você prometeu, Helena disse, os olhos se enchendo de lágrimas. Eu sei, meu amor, e me desculpem muito. Mas esse trabalho vai me dar dinheiro para comprarmos coisas importantes. Que tipo de coisas? Sofia perguntou. Sapatos novos para vocês. Talvez alguns livros. E quem sabe uma pizza especial para comemorarmos no domingo. As meninas trocaram olhares. Mesmo aos 4 anos, elas entendiam que dinheiro era algo sempre escasso em casa. Está bem, mamãe, Sofia disse, abraçando Isabela. Mas você promete que vamos no zoológico na próxima semana? Prometo. Pode deixar que eu cuido da Sofia, Helena disse, assumindo seu papel de irmã mais responsável. E você pode trabalhar sem se preocupar. Isabela as abraçou forte. Suas filhas eram maduras demais para a idade, e isso a preocupava, mas também a enchia de orgulho. O Hotel Golden Tower era tudo o que Isabela havia imaginado, e mais. Mármore branco, lustres de cristal, vista panorâmica da cidade. A cobertura onde aconteceria o evento tinha uma decoração sofisticada. Luzes suaves, flores arranjadas profissionalmente, uma vista de tirar o fôlego. Isabela, você ficará responsável pela área do bar, instruiu a coordenadora do evento. Sirva os drinks e canapés, sempre com um sorriso. E lembre-se, você é praticamente invisível. Eles estão aqui para conversar entre eles, não para interagir conosco. Invisível. A palavra ecoou na mente de Isabela. Ela havia se tornado especialista em ser invisível, na clínica, nas faxinas, na vida. Talvez fosse mais fácil assim. Os primeiros convidados começaram a chegar às 19 horas. Homens de terno bem cortado, mulheres em vestidos caros, conversas sobre negócios e investimentos. Isabela circulava silenciosamente, oferecendo taças de champanhe e pequenos canapés gourmet. Obrigado, disse um dos executivos quando ela ofereceu uma taça. Ele nem a olhou nos olhos. Por 2 horas, Isabela foi exatamente o que esperavam dela, invisível e eficiente. Até que aconteceu algo que mudaria tudo. Ela estava se dirigindo ao bar para buscar mais drinks quando esbarrou em alguém. A bandeja inclinou e o vinho tinto derramou diretamente na camisa branca de um homem alto, de cabelos escuros. Oh, meu Deus! Isabela exclamou, o coração disparando. Me desculpe muito! Eu não vi, Ela se preparou para a reação furiosa, para o constrangimento público, talvez até para ser demitida na hora. Mas o que veio foi completamente inesperado. O homem olhou para a camisa manchada e riu. Bem, ele disse, com um sorriso genuíno. Pelo menos agora tenho uma desculpa para sair mais cedo da festa. Isabela o olhou confusa. Senhor, eu sinto muito. Vou pagar a limpeza, ou uma camisa nova, ou... Não precisa. Ele estendeu a mão. Gabriel. Gabriel Oliveira. Ela hesitou. Depois apertou a mão dele. Isabela. Isabela Santos. Prazer em conhecê-la, Isabela Santos. E não se preocupe com a camisa. Tenho pelo menos 20 iguais em casa. Pela primeira vez em 4 anos, alguém olhou para Isabela e realmente a viu. Não como a enfermeira cansada, não como a faxineira invisível, não como a mãe solo sobrecarregada, mas como uma pessoa. E alguma coisa, pequena mas significativa, começou a se mover no coração que ela havia protegido tão cuidadosamente. Gabriel Oliveira não era o tipo de homem que Isabela esperava encontrar numa festa de empresários. Aos 35 anos, ele tinha uma presença que chamava a atenção sem ser ostensiva. Alto, cabelos escuros levemente grisalhos nas têmporas, olhos azuis que pareciam ver além das aparências. Mas o que mais a surpreendeu foi sua reação ao acidente. Sério, não se preocupe com isso. Ele repetiu.
notando que Isabela ainda estava visivelmente nervosa. Acontece. Mas é uma camisa cara, eu posso ver. Ela insistiu, tentando limpar o tecido com um guardanapo. Gabriel riu novamente, um som genuíno que contrastava com as conversas forçadas que ecoavam pelo salão. Pode ser cara, mas não é insubstituível. Ao contrário de... Ele fez uma pausa, olhando diretamente para ela. Pessoas interessantes. Isabela sentiu o coração acelerar. Fazia tanto tempo que alguém falava com ela dessa forma, não como funcionária, não como paciente necessitando de cuidados, mas como uma pessoa que merecia atenção. Eu deveria voltar ao trabalho, ela disse, recuperando a compostura profissional. Claro, mas antes... Gabriel hesitou como se estivesse tomando uma decisão importante. Posso perguntar seu nome completo? Isabela Santos. Isabela Santos. Ele repetiu, como se estivesse memorizando. É um nome bonito, combina com você. Antes que ela pudesse responder, a coordenadora do evento apareceu ao lado deles, claramente preocupada com a situação. Senhor Oliveira, 1000 perdões pelo incidente. Vamos providenciar imediatamente uma nova camisa e a funcionária será... A funcionária não será nada. Gabriel interrompeu, seu tom ainda gentil, mas firme. Foi um acidente, e eu já disse que não há problema. A coordenadora pareceu aliviada, mas continuou nervosa. Mesmo assim, se houver qualquer coisa que possamos fazer... Na verdade, há. Gabriel olhou para Isabela. Gostaria de conversar um pouco mais com a senhorita Santos, se ela não se importar. Isabela piscou surpresa. Senhor, eu estou trabalhando. Não posso... 5 minutos. Ele disse para a coordenadora. Tenho certeza de que 5 minutos não vão comprometer o evento. A coordenadora olhou entre os dois, claramente dividida entre agradar um convidado importante e manter a disciplina da equipe. No final, o poder do dinheiro venceu. 5 minutos, ela concordou, se afastando, mas mantendo os olhos sobre eles. Gabriel indicou um canto mais reservado da cobertura, longe do burburinho da festa. Desculpe se a coloquei numa situação estranha. Não era minha intenção. Por que quis conversar comigo? Isabela perguntou diretamente. 4 anos criando filha sozinha haviam lhe ensinado a ser prática. Honestidade. Gosto disso. Gabriel sorriu. A verdade é que estou numa festa cheia de gente falando sobre dinheiro e negócios, e você foi a primeira pessoa que me pareceu real. Real? Genuína. Quando derrubou o vinho, sua preocupação era sincera. Não estava tentando impressionar ninguém ou conseguir algo em troca. E isso é raro no meu mundo. Isabela estudou o rosto dele, procurando sinais de sarcasmo ou condescendência, mas encontrou apenas sinceridade. Que mundo é esse? O mundo da tecnologia. Sou dono de uma empresa de software. Gabriel gesticulou vagamente para a festa. Desenvolvo sistemas para hospitais e clínicas. Irônico, não é? Trabalho para a área da saúde, mas raramente encontro pessoas que realmente se importam com cuidar dos outros. O comentário atingiu Isabela em cheio. Você trabalha com hospitais? Sim. Sistemas de gestão, prontuários eletrônicos, agendamento... Por que pergunta? Eu sou enfermeira. Gabriel parou de falar e a olhou com nova atenção. Sério? Onde trabalha? Numa clínica popular. Clínica São Vicente, no Jardim Leblon. Conheço essa clínica. Na verdade, implementamos nosso sistema básico lá ano passado. Dr. Fernando fez questão de conseguir um desconto significativo, porque atendem população carente. Era a vez de Isabela ficar surpresa. Você conhece o Dr. Fernando? Pessoalmente não, mas sei que ele é um dos médicos que realmente fazem diferença. Meu sistema ajuda, mas pessoas como ele, e como você, é que fazem o trabalho real. Os 5 minutos estavam passando rápido demais. Isabela sabia que precisava voltar, mas pela primeira vez em anos estava tendo uma conversa que a interessava genuinamente. Eu realmente preciso voltar. Ela disse relutante. Eu sei. Gabriel tirou um cartão do bolso. Sei que isso pode parecer estranho, mas gostaria muito de continuar nossa conversa. Talvez num ambiente onde você não esteja trabalhando?
Isabela olhou para o cartão. Gabriel Oliveira, CEO, Tech Care Solutions. Um endereço no bairro mais nobre de Belo Horizonte. Ela hesitou. Fazia 4 anos que não encontrava com um homem fora do contexto de trabalho. Tenho filhas, gêmeas de 4 anos. Gabriel assentiu. Deve ser uma responsabilidade enorme. Isabela esperou pela mudança de expressão, pelo desinteresse disfarçado que sempre vinha quando mencionava as meninas. Mas Gabriel continuou olhando para ela com a mesma atenção. Imagine que seja difícil encontrar tempo para si mesma. Quase impossível. Bem, se algum dia conseguir um tempinho, gostaria muito de tomar um café com você. Sem pressa, sem pressão. Apenas conversar. Isabela guardou o cartão na bolsa pequena que levava. Por que eu? A pergunta pegou Gabriel de surpresa. Como assim? Você deve conhecer muitas mulheres interessantes. Por que uma enfermeira que derrubou vinho na sua camisa? Gabriel pensou por um momento antes de responder. Porque quando você se desculpou, vi nos seus olhos uma pessoa que se importa genuinamente com os outros. E porque... Ele hesitou. Tenho a impressão de que você entende o que é lutar por algo importante. Antes que Isabela pudesse responder, a coordenadora apareceu novamente. Senhorita Santos, precisamos de você na cozinha. Claro. Isabela se virou para Gabriel. Foi interessante conhecê-lo. Igualmente. Ele acenou levemente. Espero que considerem minha proposta de café. Isabela passou o resto da noite tentando se concentrar no trabalho, mas seus pensamentos voltavam constantemente para a conversa. Gabriel era diferente dos homens que costumava encontrar. Não havia tentado impressioná-la com dinheiro ou status. Havia feito perguntas genuínas e ouvido suas respostas com atenção real. Quando o evento terminou, às 2 da manhã, ela pegou o ônibus de volta para casa com o cartão ainda na bolsa, tocando-o ocasionalmente como se fosse um talismã. Em casa, Dona Maria estava dormindo no sofá, e as gêmeas dormiam profundamente. Isabela as beijou delicadamente na testa e se preparou para dormir. Mas o sono não veio facilmente. Gabriel Oliveira. O nome ecoava em sua mente. Ele havia dito que trabalhou para desenvolver sistemas para a área da saúde, que conhecia a clínica onde ela trabalhava. Havia falado sobre pessoas que fazem diferença real, e havia olhado para ela como se ela fosse uma dessas pessoas. No domingo de manhã, Isabela cumpriu sua promessa e levou Sofia e Helena ao zoológico. Enquanto elas se maravilhavam com os animais, ela se pegou pensando em como seria apresentar as meninas a Gabriel. Será que ele realmente se interessaria por conhecê-las? Ou estava apenas sendo educado? Mamãe, você está pensando em alguma coisa? Helena perguntou, com sua percepção característica. Por que pergunta, meu amor? Porque você está sorrindo diferente. Sofia se juntou à conversa. É verdade. Você parece mais feliz. Isabela se abaixou para ficar na altura das duas. Vocês são muito observadoras. A mamãe conheceu uma pessoa interessante ontem no trabalho. Uma pessoa como? Um homem gentil que trabalha ajudando hospitais. As gêmeas trocaram olhares conspiradores. Ele é bonito? Sofia perguntou com a curiosidade típica de uma criança de 4 anos. Isabela riu. É sim. Ele gosta de crianças? Foi a pergunta mais prática de Helena. Não sei ainda. Mas gostaria de descobrir. Durante a semana seguinte, Isabela olhou para o cartão de Gabriel várias vezes, mas não teve coragem de ligar. Na clínica, Dr. Fernando a chamou para uma conversa que a fez pensar ainda mais na coincidência do encontro. Isabela, você se lembra que mencionei a empresa que instalou nosso sistema de computadores? Sim, senhor. Acabei de receber uma ligação interessante. O CEO da empresa quer fazer uma visita para ver como o sistema está funcionando na prática. Aparentemente, ele está considerando desenvolver uma versão mais acessível para clínicas populares. O coração de Isabela acelerou. Quando seria essa visita? Quinta-feira à tarde. Gostaria que você participasse da apresentação, já que é quem mais usa o sistema no dia a dia. Claro, Dr. Fernando. Na quinta-feira, Isabela chegou ao trabalho mais nervosa do que de costume.
Havia escolhido seu uniforme mais novo e prendido o cabelo de uma forma mais arrumada. Não sabia se Gabriel apareceria pessoalmente ou mandaria um representante. Às 14h, Dr. Fernando a chamou para a recepção. Isabela, gostaria que conhecesse Gabriel Oliveira, da Tech Care Solutions. Ela se virou e lá estava ele, vestindo um terno escuro simples, o mesmo sorriso gentil que havia lhe oferecido na festa. Senhorita Santos, ele disse, estendendo a mão formalmente. Que prazer revê-la. Senhor. Oliveira, ela respondeu, tentando manter a voz profissional apesar do coração disparado. Dr. Fernando olhou entre os dois, claramente perdido. Vocês já se conhecem? Nos encontramos brevemente num evento, Gabriel explicou. A senhorita Santos mencionou que trabalhava aqui. Durante a próxima hora, Gabriel acompanhou Isabela enquanto ela demonstrava como usava o sistema no atendimento aos pacientes. Ele fazia perguntas técnicas inteligentes, mas também observava como ela interagia com as pessoas. A paciência com os idosos, a gentileza com as crianças, a eficiência compassiva que caracterizava seu trabalho. Impressionante, ele disse quando terminaram o tour. Você usa o sistema de uma forma que não havíamos previsto. Mais humanizada. Como assim? A maioria dos profissionais vê o sistema como uma obrigação burocrática. Você o usa como uma ferramenta para cuidar melhor dos pacientes. Faz anotações extras, cria lembretes para acompanhamento. É exatamente o que esperávamos que acontecesse, mas raramente vemos na prática. Depois da apresentação oficial, quando o Dr. Fernando se retirou para atender uma emergência, Gabriel e Isabela ficaram sozinhos na recepção. Então, ele disse, como vai a vida de mãe de gêmeas? Corrida, como sempre. Isabela sorriu. Mas gratificante. Imagino. Deve ser incrível ver duas pessoas crescendo e se desenvolvendo. É a melhor parte da minha vida. Ela hesitou, depois continuou. Desde que o pai delas saiu de cena, elas são tudo que tenho. Gabriel a olhou com uma expressão séria. Ele saiu de cena? No dia que elas nasceram, na verdade. Isabela não sabia porque estava contando isso para um virtual estranho, mas algo em Gabriel a fazia sentir segura para ser honesta. Sinto muito. Deve ter sido devastador. Foi. Mas também foi libertador de certa forma. Descobri que sou mais forte do que imaginava. E tenho certeza de que é. Gabriel parou na porta da clínica. Isabela, sei que você deve estar ocupada, mas minha proposta de café ainda está de pé. Na verdade, gostaria muito de conhecer suas filhas também, se você não se importar. O coração de Isabela saltou. Você quer conhecer as meninas? Claro, elas são parte importante da sua vida. Como posso conhecer você sem conhecê-las? Era uma perspectiva que Isabela nunca havia considerado. Todos os homens que havia encontrado ocasionalmente ao longo dos anos viam as gêmeas como obstáculos, não como parte integrante de quem ela era. Elas são intensas, ela o advertiu. Muito curiosas, fazem 1000 perguntas. Espero que sim. Crianças curiosas se tornam adultos interessantes. Isabela tomou uma decisão. Há um parque perto da nossa casa. As meninas adoram ir lá aos sábados de manhã. Se você quiser aparecer por acaso... Gabriel sorriu. Que coincidência seria essa? Como se chama o parque? Parque das Flores, no Jardim Leblon. Mas Gabriel... Ela hesitou. Sim? Se você vier e decidir que é complicado demais, por favor seja honesto. Elas já passaram por abandono suficiente na vida. Gabriel a olhou nos olhos com uma seriedade que a surpreendeu. Isabela, eu não faço promessas que não posso cumprir. Se eu aparecer naquele parque, é porque estou genuinamente interessado em conhecer sua família. Toda ela. Enquanto Isabela voltava para casa naquela tarde, seu coração estava mais leve do que havia estado em anos. Pela primeira vez desde que Ricardo a deixou, ela permitiu-se considerar a possibilidade de que talvez, apenas talvez, havia homens no mundo que viam filhos não como fardos, mas como bênçãos.
Na sexta-feira à noite, enquanto dava banho nas gêmeas, ela tomou coragem para falar sobre Gabriel. Meninas, amanhã vamos ao parque como sempre, mas talvez apareça lá um amigo da mamãe. Que tipo de amigo? Sofia perguntou, sempre direta. Um homem gentil que a mamãe conheceu no trabalho. Helena, mais reservada, ficou séria. Ele vai ser como o nosso pai que foi embora? A pergunta cortou o coração de Isabela. Não sei, meu amor, mas ele parece diferente. Como diferente? Ele quer conhecer vocês, fazer perguntas sobre vocês, saber como vocês são. Sofia e Helena trocaram um desses olhares de comunicação silenciosa que apenas gêmeas conseguem. Está bem, Sofia disse finalmente. Mas se ele for chato, a gente pode falar para ele ir embora? Isabela riu. Podem sim. E se ele for legal? Helena perguntou. Aí vamos ver o que acontece. No sábado de manhã, Isabela acordou mais nervosa do que havia ficado em anos. Escolheu um vestido simples, mas bonito, arrumou as meninas com suas roupas favoritas e seguiu para o parque com o coração batendo acelerado. Não sabia se Gabriel realmente apareceria. Não sabia como seria se ele aparecesse. Mas pela primeira vez em muito tempo, estava disposta a descobrir. O Parque das Flores estava mais movimentado que o normal naquele sábado de manhã. Famílias ocupavam os bancos à sombra, crianças corriam pelos brinquedos coloridos e o cheiro de pipoca do carrinho do seu João pairava no ar. Isabela chegou com Sofia e Helena às 9 horas, como de costume, mas seu coração batia num ritmo completamente diferente. Mamãe, você está nervosa, observou Helena, ajustando a boneca de pano que sempre carregava. Um pouquinho, Isabela admitiu, espalhando a toalha xadrez no gramado. Mas é uma nervosa boa. Sofia já havia avistado os balanços. Posso ir brincar? Claro, mas fiquem onde eu possa ver vocês. As gêmeas correram em direção aos brinquedos, e Isabela se sentou na toalha, fingindo ler um livro enquanto discretamente observava cada pessoa que entrava no parque. 10 minutos se passaram, depois 20. Talvez Gabriel tivesse mudado de ideia. Talvez. Com licença, esta vaga está ocupada? Ela ergueu os olhos e lá estava ele, segurando uma sacola de papel e um sorriso hesitante. Usava jeans e uma camisa polo azul clara, roupas casuais que o faziam parecer mais acessível, menos empresário e mais apenas um homem interessante. Gabriel. O nome saiu mais suave do que ela pretendia. Espero que não se importe. Estava passando por aqui e... Ele gesticulou vagamente, mantendo a farsa de coincidência. Claro que não me importo. Isabela sorriu, sentindo uma onda de alívio. Sente-se. Gabriel se acomodou na toalha, mantendo uma distância respeitosa. Trouxe algumas coisas caso seja apropriado. Ele mostrou a sacola. Livros infantis e alguns lanches. Você não precisava. Queria. Na verdade, fiquei a semana toda pensando no que crianças de 4 anos poderiam gostar. Antes que Isabela pudesse responder, Sofia apareceu correndo, parando abruptamente ao ver o estranho. Oi, ela disse com a curiosidade natural das crianças, mas mantendo-se próxima à mãe. Sofia, esta é Gabriel, o amigo que eu mencionei. Gabriel se virou para a menina com total atenção. Oi, Sofia. Seu nome é muito bonito. Obrigada. O seu também. Gabriel como o anjo? Isso mesmo. Embora eu não tenha asas. Sofia riu, uma risada cristalina que fez o coração de Isabela se aquecer. Helena, venha conhecer o Gabriel, Isabela chamou. Helena se aproximou mais cautelosamente, a boneca apertada contra o peito. Era sempre a mais reservada das duas. Olá, Helena, Gabriel disse gentilmente. Que boneca linda você tem. É a Clarita. Ela não gosta de estranhos. Entendo perfeitamente. Eu também era tímido na idade de vocês. Era? Sofia se interessou imediatamente. E agora? Agora ainda sou um pouco, especialmente quando conheço pessoas especiais. Helena estudou Gabriel por um longo momento. Você trouxe alguma coisa na sacola? Gabriel olhou para Isabela, que assentiu discretamente. Trouxe alguns livros. Gostam de histórias? Amamos!
Sofia exclamou, enquanto Helena assentiu vigorosamente. Gabriel abriu a sacola e tirou 3 livros cuidadosamente escolhidos. Um sobre animais da fauna brasileira, outro sobre profissões diferentes e um terceiro sobre uma menina que sonhava em ser astronauta. «Uau!» suspirou Sofia, pegando o livro dos animais. «Olha, Helena, tem uma onça pintada!» «E este aqui?» Gabriel mostrou o livro das profissões. «Tem uma enfermeira que salva vidas, como sua mãe.» Helena se aproximou mais, o interesse vencendo a timidez. «Você conhece a mãe do trabalho dela?» «Conheço, sim. Ela é muito boa no que faz.» «Mamãe cuida de todo mundo», Sofia disse com orgulho. «Até quando está muito cansada.» «Isso mostra como ela tem um coração grande», Gabriel respondeu, trocando um olhar rápido com Isabela. «Gabriel, você tem filhos?» Helena perguntou diretamente. A pergunta pegou Gabriel de surpresa. «Não tenho, mas sempre quis ter.» «Por quê?» Gabriel pensou cuidadosamente antes de responder. «Porque crianças veem o mundo de uma forma especial. Fazem perguntas importantes que os adultos esquecem de fazer.» «Que tipo de perguntas?» Sofia se interessou. «Como, por que o céu é azul? Ou por que as flores têm cores diferentes? Ou como funciona um coração?» «Eu sei como funciona um coração», Sofia exclamou. «A mamãe me explicou. Ele bombeia sangue para todo o corpo.» «Exato. Viu? Vocês já sabem coisas que muitos adultos não sabem.» Isabela observava a interação com crescente admiração. Gabriel não estava fingindo interesse pelas meninas. Ele genuinamente se envolveu com elas, respondendo suas perguntas com seriedade e fazendo outras perguntas que demonstravam atenção real. «Gabriel, você quer ver como eu ando de balanço?» Sofia perguntou. «Claro que quero.» «E eu posso mostrar como escalo no brinquedo de madeira», Helena acrescentou, já esquecida da timidez inicial. Durante a próxima hora, Gabriel brincou com as gêmeas como se fosse algo natural. Empurrou-as no balanço, aplaudiu quando Helena conseguiu atravessar toda a ponte de madeira e ouviu pacientemente Sofia explicar as regras complexas de um jogo que ela havia inventado. «Ele é legal», Helena sussurrou para Isabela quando Gabriel estava ajudando Sofia a amarrar o sapato. «Você gosta dele?» «Gosto. Ele escuta quando a gente fala.» Isabela sorriu. Na simplicidade infantil de Helena, ela havia capturado algo fundamental sobre Gabriel. Ele realmente escutava. «Que tal um lanche?» Gabriel sugeriu quando voltaram para a toalha. Da sacola, ele tirou sanduíches simples, suco de caixinha e biscoitos. Nada elaborado, mas pensado especificamente para crianças. «Como você sabia que a gente gosta de suco de uva?» Sofia perguntou impressionada. «Chutei. Mas se preferem outro sabor?» «Não, uva é nosso favorito.» Enquanto as meninas comiam, Gabriel e Isabela conversaram mais. Ele contou sobre sua própria infância difícil. Órfão aos 6 anos, criado por tios que viam sua presença como obrigação, não como alegria. «Por isso comecei a trabalhar cedo», ele explicou. «Queria ter independência, construir algo meu. E conseguiu. Consegui sucesso profissional, mas sucesso pessoal...» Ele olhou para as gêmeas, que estavam folheando os livros. «Sempre senti que faltava algo.» «O quê?» «Conexão real. Família. A sensação de pertencer a algo maior que eu mesmo.» Isabela entendeu perfeitamente. Era exatamente o que ela havia encontrado quando as meninas nasceram. Um propósito maior que ela mesma. «Gabriel», Sofia o interrompeu, «você pode vir brincar com a gente de novo? Se sua mãe deixar, eu adoraria.» «Mamãe?» Helena olhou esperançosa. «Veremos», Isabela respondeu, mas seu sorriso indicava que a resposta seria positiva. Quando se despediram, 2 horas depois, as gêmeas abraçaram Gabriel espontaneamente, algo que raramente faziam com estranhos. «Até logo, Gabriel», Sofia disse. «Obrigada pelos livros», Helena acrescentou. «Obrigado a vocês por me deixarem brincar», ele respondeu. Quando Gabriel se afastou, Sofia se virou para Isabela. «Mamãe, ele pode ser nosso amigo especial?» «O que é um amigo especial?» «Tipo...
Um amigo que vem sempre brincar e talvez more com a gente. O coração de Isabela pulou. É muito cedo para pensar nisso, princesa. Mas você gosta dele, Helena observou. A gente viu. Como vocês viram? Você sorri diferente quando olha para ele, Sofia explicou. Como quando olha para a gente. Na semana seguinte, Gabriel manteve contato. Enviou mensagens perguntando como havia sido o dia das meninas, se elas haviam gostado dos livros, se Isabela estava bem. Não era invasivo, mas constante. O tipo de atenção que mostrava interesse genuíno. Na quarta-feira, ele apareceu na clínica na hora do almoço de Isabela. Espero que não se importe, disse ele carregando uma sacola térmica. Pensei que talvez você não tivesse tempo para uma refeição decente. Isabela ficou tocada. Ele havia preparado sanduíches gourmet, salada de frutas e um suco natural. Gabriel, você não precisa... Eu sei que não preciso. Quero. Ele fez uma pausa. Isabela, posso ser direto? Claro. Não paro de pensar em você. Em vocês três. Sábado foi um dos melhores dias que tive em anos. Para nós também. Gostaria de jantar comigo? Algo mais formal, só nós dois? Isabela hesitou. Não porque não quisesse, mas porque fazia tanto tempo que havia estado num encontro romântico que não sabia nem como se comportar. Eu... não sei se lembro como faz isso. Gabriel riu gentilmente. Isso o quê? Um encontro. Conversar com um homem sem falar sobre trabalho ou sobre as meninas. Quem disse que não podemos falar sobre as meninas? Elas são parte de você. Não quero conhecer apenas uma versão editada da Isabela. Essa resposta a conquistou completamente. Está bem, mas tem que ser num lugar simples. Não me sinto confortável em restaurantes muito chiques. Conheço um lugar perfeito. No sábado seguinte, Gabriel levou Isabela a uma pizzaria família no centro de Belo Horizonte. O ambiente era acolhedor, sem pretensões, perfeito para uma conversa genuína. Conta sobre seus sonhos, ele pediu enquanto dividiam uma pizza marguerita. Meus sonhos? Sim. O que você faria se dinheiro não fosse um problema? Isabela pensou na gaveta onde guardava o projeto da Clínica Esperança. Abriria minha própria clínica, especializada em atendimento materno-infantil, com foco em mães solo e famílias em situação vulnerável. Gabriel se inclinou para a frente, interessado. Conte mais. Bem, seria uma clínica que oferecesse não apenas atendimento médico, mas apoio integral. Creche para as mães poderem trabalhar, grupos de apoio, orientação sobre direitos. Isabela parou, corada. Desculpe, estou falando demais. Não está. É incrível. Você já tem isso planejado? Tenho um projeto detalhado, mas é só um sonho. Por que só um sonho? Porque eu mal consigo pagar o aluguel. Como vou conseguir capital para abrir uma clínica? Gabriel ficou quieto por um momento. E se você conseguisse investimento? Gabriel, por favor, não. Não o quê? Não me ofereça dinheiro. Não é por isso que estou aqui. Eu sei que não é. Ele pegou a mão dela delicadamente. Mas isso não significa que não posso admirar seus sonhos e querer ajudá-los a se realizar. É complicado. Por quê? Porque se isso der errado entre nós, eu não quero dever nada a você. Gabriel apertou suavemente a mão dela. Isabela, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. O que ele fez com você? Quem? O pai das meninas. Para você achar que todo homem vai embora. Isabela sentiu os olhos marejarem. Ele disse que eu era carente demais, que precisava muito de atenção, que era intensa. E você acreditou? Não tive escolha. Ele foi embora. Gabriel soltou a mão dela e se inclinou para trás. Isabela, posso te dizer o que eu vejo quando olho para você? Ela assentiu. Vejo uma mulher que sacrifica tudo pelas pessoas que ama, que trabalha 2 empregos para dar o melhor que pode para suas filhas. Que tem sonhos lindos de ajudar outros que passam pelas mesmas dificuldades que ela passou. Ele fez uma pausa.
Vejo uma mulher que merece ser amada exatamente como é. Isabela começou a chorar silenciosamente. Ei! Gabriel se levantou e se sentou ao lado dela no banco. Desculpe, não queria... Ninguém nunca disse isso para mim, ela sussurrou. Então as pessoas certas não estavam olhando. Naquela noite, quando Gabriel a deixou em casa, ele não tentou beijá-la. Em vez disso, ele segurou suas mãos e disse: Quero fazer isso direito, Isabela. Quero que você saiba que não tenho pressa. Quero que você se sinta segura. No domingo, Gabriel apareceu com um piquenique completo e passou o dia inteiro com as três. Ensinou Helena a empinar pipa, ouviu Sofia contar histórias inventadas e ajudou Isabela a relaxar pela primeira vez em anos. Gostei do Gabriel, Helena comentou na hora de dormir. Eu também, Sofia concordou. Ele faz a mamãe rir. Vocês acham que ele poderia fazer parte da nossa família? Isabela perguntou, testando as águas. Se ele quiser ficar de verdade, Helena disse seriamente. Não como o outro papai que foi embora. Ele parece diferente, Sofia acrescentou. Ele gosta da gente. Nas semanas seguintes, Gabriel se tornou uma presença constante em suas vidas. Não invasivo, mas presente. Aparecia para jantar de vez em quando, sempre trazendo algo especial. Levava as meninas ao cinema nos sábados. Ouvia Isabela falar sobre os problemas do trabalho e oferecia perspectivas úteis. Uma noite, um mês depois do primeiro encontro no parque, Isabela estava dando banho nas gêmeas quando Helena fez uma pergunta que a pegou de surpresa. Mamãe, você ama o Gabriel? Isabela parou de esfregar os cabelos de Sofia. Por que pergunta isso? Porque, quando ele está aqui, você parece... completa. Completa como? Como quando a gente está doente e você cuida da gente. Você fica preocupada, mas também fica feliz porque pode ajudar. Com o Gabriel, você fica feliz sem estar preocupada. A sabedoria infantil de Helena tocou Isabela profundamente. Ela estava certa. Com Gabriel, Isabela se sentia segura para ser feliz. Sim, ela admitiu. Eu acho que amo o Gabriel. E ele ama você? Não sei. A gente pergunta para ele, Sofia sugeriu pragmaticamente. Não, vocês não vão perguntar nada. Mas, na verdade, Isabela não precisava perguntar. Via a resposta na forma como Gabriel olhava para ela, na paciência infinita que tinha com as meninas, na forma como havia se encaixado naturalmente em suas vidas. 2 semanas depois, numa noite silenciosa depois que as gêmeas dormiram, Gabriel e Isabela estavam no pequeno sofá da sala, assistindo a um filme antigo na televisão, quando ele se virou para ela. Isabela? Sim? Posso te dizer uma coisa? Claro. Gabriel pegou as mãos dela. Eu te amo. Amo você. Amo as meninas. Amo a família que vocês são. E quero fazer parte disso, se você me deixar. Isabela sentiu o coração parar por 1 segundo, depois disparar. Gabriel. Não precisa responder agora. Só queria que você soubesse. Eu também te amo, ela sussurrou. Eles se beijaram pela primeira vez ali no sofá desgastado, um beijo suave, cheio de promessas e sonhos compartilhados. E pela primeira vez desde que Ricardo havia partido, Isabela permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, os finais felizes fossem possíveis também para ela. 3 meses haviam se passado desde que Gabriel disse "Eu te amo" pela primeira vez. 3 meses de uma felicidade que Isabela nunca imaginou ser possível novamente. Gabriel havia se mudado para um apartamento no mesmo bairro, mais próximo delas, e havia se tornado uma presença constante em suas vidas, sem nunca ser invasivo. As gêmeas já o chamavam de Papai Gabriel, naturalmente, e ele correspondia com um carinho genuíno que derretia o coração de Isabela. Nos fins de semana, eles agiam como uma família real, passeios no parque, idas ao cinema, jantares caseiros onde Gabriel ajudava na cozinha, enquanto as meninas faziam a lição de casa na mesa. Era uma segunda-feira de manhã, quando tudo mudou. Isabela estava preparando o café da manhã quando seu celular tocou. Número desconhecido. Quase não atendeu,
mas algo a fez aceitar a chamada. Alô? Oi, Aísa. A voz a congelou. 5 anos haviam se passado, mas ela reconheceu imediatamente aquele tom arrastado, aquela inflexão que um dia havia considerado charmosa. Ricardo. O nome saiu como um sussurro estrangulado. Nossa, que frieza! Não ficou feliz em ouvir minha voz? Isabela olhou para as gêmeas, que comiam seus cereais alegremente, alheias à bomba que estava prestes a explodir em suas vidas. O que você quer? Ela perguntou, tentando manter a voz baixa. Calma. Nem me deixou explicar. Soube que você está vivendo bem. Nova casa, namorado rico. Parabéns. O sangue de Isabela virou gelo. Como você soube disso? Belo Horizonte não é tão grande assim. E você não foi muito discreta postando fotos nas redes sociais com suas filhas e seu Gabriel, não é? Isabela se lembrou das poucas fotos que havia compartilhado recentemente. Momentos simples, mas felizes, que queria preservar. Jamais imaginou que Ricardo pudesse estar observando. Deixa eu adivinhar. Ricardo continuou, o tom ficando mais sarcástico. Ele é bonzinho, paciente, ama as crianças, o conto de fadas perfeito. O que você quer, Ricardo? Quero conhecer minhas filhas. As palavras atingiram Isabela como um soco no estômago. Suas filhas? Isa, eu sei que fui imaturo há 5 anos, mas agora sou outro homem. Estou casado, tenho estabilidade e acho que é hora de assumir minhas responsabilidades paternas. Você renunciou a qualquer direito sobre elas. Na verdade, não renunciei legalmente. Apenas me afastei temporariamente. Isabela sentiu o chão fugir debaixo de seus pés. No divórcio, Ricardo havia insistido para que ela guardasse a guarda total das meninas, mas ele estava certo. Tecnicamente, ainda era o pai legal delas. Ricardo, você não pode simplesmente aparecer depois de 5 anos. Posso e vou. Na verdade, já falei com um advogado. Tenho direitos, Isa. E se você não colaborar, posso exigir a guarda compartilhada. A ameaça pairou no ar como veneno. Isabela olhou novamente para Sofia e Helena, que agora brincavam com os cereais, fazendo desenhos no leite com a colher. Você não os quer, ela disse baixinho. Nunca quis. As pessoas mudam. Eu mudei. E além disso... Sua voz ficou mais fria. Não é justo elas terem um padrasto rico enquanto o pai verdadeiro fica de fora, não acham? Ali estava a verdade. Não era sobre as meninas. Era sobre dinheiro. Ricardo havia descoberto sobre Gabriel e viu uma oportunidade. Quanto você quer? Isabela perguntou diretamente. Ricardo riu. Vejo que você me conhece bem. Olha, não precisa ser muito. Uns 50 mil para começar. Considere uma pensão atrasada. Eu não tenho esse dinheiro, mas seu namoradinho tem. E tenho certeza de que ele não vai querer ver você perder suas preciosas filhas numa batalha judicial feia. Isabela fechou os olhos, tentando pensar. Preciso de tempo. Claro, te dou 1 semana. Depois disso, meu advogado entra em contato. A ligação foi encerrada e Isabela ficou parada na cozinha, o celular tremendo em sua mão. Mamãe, você está bem? Helena perguntou, sempre perceptiva. Estou sim, meu amor. Isabela mentiu, forçando um sorriso. Terminem de comer que vocês vão se atrasar para a escola. O dia passou como um borrão. Isabela conseguiu trabalhar na clínica no piloto automático, mas sua mente estava em constante pânico. Como contar para Gabriel? Como proteger as meninas? Ricardo realmente teria chances numa batalha pela guarda? À noite, depois que as gêmeas dormiram, Gabriel percebeu imediatamente que algo estava errado. Amor, você mal falou durante o jantar. O que aconteceu? Isabela estava lavando a louça mecanicamente, tentando ganhar tempo. Gabriel, precisamos conversar. Ele secou as mãos e se aproximou. Sobre o quê? Ricardo me ligou hoje. Gabriel ficou imóvel. Eles haviam conversado sobre o ex-marido algumas vezes, sempre no contexto de como ele havia machucado Isabela.
Gabriel sabia que Ricardo havia abandonado a família no dia do nascimento das gêmeas. O que ele queria? Dinheiro. Isabela se virou para encará-lo. Ele ameaçou pedir a guarda das meninas se eu não pagar 50 mil reais. 50 mil? Gabriel ficou indignado. Isso é chantagem. É, mas tecnicamente ele ainda é o pai legal delas. Nunca formalizamos a renúncia dos direitos paternos. Gabriel passou as mãos pelo cabelo, processando a informação. Temos que procurar um advogado. Com que dinheiro? Gabriel, você não entende. Ele sabe sobre você, sobre seu dinheiro. Ele acha que você vai pagar para me proteger. E vou, Gabriel disse imediatamente. Não, Isabela foi enfática. Não vou deixar você ser chantageado por causa de mim. Isabela, são 50 mil reais. Para mim não é. Para você não é nada, eu sei. Mas para mim é tudo. É a diferença entre ser independente e ser dependente. Entre ter dignidade e ser comprada. Gabriel a puxou para seus braços. Amor, não é sobre comprar ou vender. É sobre proteger nossa família. Nossa família, Isabela repetiu, se afastando dele. Gabriel, você tem certeza de que quer enfrentar isso? Porque vai ficar feio. Ricardo não é o tipo de pessoa que desiste fácil. Você está me perguntando se eu vou fugir? Estou te dando a chance de fugir. Gabriel a olhou nos olhos. Isabela Santos, há 5 anos você enfrentou o parto sozinha. Criou 2 meninas maravilhosas sozinha. Trabalhou 2 empregos para sustentar sua família sozinha. Você acha mesmo que eu vou te deixar enfrentar isso sozinha também? Isabela começou a chorar. Tenho medo, Gabriel. Tenho medo de perder as meninas. Tenho medo de perder você. Não vai perder nenhum de nós, mas precisa confiar em mim. No dia seguinte, Gabriel cancelou todas as reuniões e levou Isabela ao melhor escritório de advocacia, família de Belo Horizonte. Dr. Marcos Ribeiro era considerado um dos advogados mais competentes da cidade em casos de guarda. Deixem-me entender, disse Dr. Marcos depois de ouvir toda a história. O pai abandonou as crianças no nascimento, não pagou pensão por 5 anos, não teve contato nenhum e agora quer guarda compartilhada? É isso mesmo, Isabela confirmou. E vocês acreditam que é chantagem financeira? Tenho certeza, Gabriel disse. Ele mencionou especificamente minha situação financeira. Dr. Marcos fez algumas anotações. Bem, tecnicamente ele tem direitos parentais, isso é verdade. Mas 5 anos de abandono total é um agravante sério. Precisaremos de documentação. Que tipo de documentação? Isabela perguntou. Registros médicos mostrando que você esteve sozinha no parto. Comprovantes de que sustentou as crianças sozinha. Testemunhas que possam confirmar a ausência dele. E, principalmente, um estudo psicossocial das crianças. Estudo psicossocial? Uma assistente social vai avaliar o ambiente onde as crianças vivem, conversar com elas, ver como estão adaptadas. Isso é crucial. Gabriel segurou a mão de Isabela. Doutor, quais são as chances reais dele conseguir alguma coisa? Sendo honesto, se conseguirmos provar abandono total e chantagem, mínimas. Mas o sistema judiciário às vezes privilegia os direitos paternos, mesmo em casos questionáveis. Precisamos estar preparados para uma luta. Quanto tempo isso pode levar? Isabela perguntou. Alguns meses, no mínimo. E durante esse período, ele pode pedir visitas supervisionadas. A ideia de Ricardo próximo das gêmeas fez Isabela sentir enjoo. Há outra coisa, Dr. Marcos continuou. Se provamos que é chantagem, podemos processar criminalmente. Isso fortaleceria muito nosso caso. Como provamos? Gravar conversas. Se ele repetir as ameaças em áudio, temos evidência sólida. Naquela noite, Gabriel e Isabela tiveram que contar para Sofia e Helena que talvez recebessem visitas de seu pai biológico. Mas a gente não quer outro papai, Sofia disse confusa. Já temos o papai Gabriel. E por que ele quer nos ver agora? Helena perguntou. Onde ele estava quando éramos bebês? Eram perguntas para as quais Isabela não tinha respostas adequadas para crianças de 5 anos.
Às vezes adultos fazem coisas complicadas, ela explicou. Mas quero que vocês saibam que nada vai mudar. Vocês vão continuar morando comigo, estudando na mesma escola, brincando com o papai Gabriel. Promete? Helena perguntou. Prometo. Mas era uma promessa que Isabela não sabia se poderia cumprir. A primeira audiência preliminar foi marcada para 2 semanas depois. Ricardo apareceu bem vestido, acompanhado de um advogado caro, representando perfeitamente o papel de pai arrependido que queria uma segunda chance. Meritíssima, disse o advogado de Ricardo. Meu cliente reconhece que cometeu erros no passado. Era jovem, imaturo, não estava preparado para a paternidade, mas hoje é um homem diferente, casado, com estabilidade financeira e deseja exercer seus direitos e deveres paternos. Dr. Marcos se levantou. Meritíssima, não estamos falando de erros do passado. Estamos falando de abandono total por 5 anos. O requerente nunca pagou 1 centavo de pensão, nunca procurou saber da saúde ou educação das crianças, nunca tentou contato. E agora, coincidentemente, aparece logo depois de descobrir que a mãe das crianças está em um relacionamento com um homem de posses. A juíza, uma mulher de meia idade com expressão séria, fez anotações. Senhor Mendes, é verdade que não manteve contato com suas filhas por 5 anos? Ricardo se levantou. É verdade, Excelência. Mas na época do divórcio, minha ex-esposa deixou claro que não queria minha presença. Pensei que fosse melhor me afastar, até que ela estivesse pronta para conversar. Isso é mentira! Isabela não conseguiu se conter. Silêncio, a juíza pediu. Terá sua oportunidade de falar. O advogado de Ricardo apresentou documentos mostrando a estabilidade financeira de seu cliente e seu novo casamento. Meritíssima, as crianças têm direito de conhecer seu pai. Estamos pedindo apenas visitas supervisionadas inicialmente. Quando chegou a vez de Dr. Marcos, ele foi direto ao ponto. Meritíssima, temos evidências de que esta não é uma busca genuína por relacionamento paternal, mas uma tentativa de chantagem financeira. Que evidências? Gravações telefônicas onde o requerente exige pagamento de R$50 mil em troca de não prosseguir com a ação. O advogado de Ricardo se levantou. Objeção. Essas gravações foram feitas sem consentimento. São legais, Dr. Marcos rebateu, quando documentam atividade criminosa. A juíza analisou as gravações e documentos por longos minutos. Vou designar uma assistente social para avaliar o caso. Enquanto isso, determino que não haja contato entre o requerente e as menores até nova ordem. Foi uma vitória parcial, mas Isabela saiu do tribunal exausta emocionalmente. Está tudo bem. Gabriel a tranquilizou no carro. Ela negou as visitas por enquanto. Mas não acabou, ele não vai desistir. Gabriel estava certo. 2 semanas depois, Ricardo escalonou a situação. Apareceu na escola das gêmeas, alegando ser o pai e tentando levá-las embora. Apenas a rapidez da direção da escola, que ligou para Isabela imediatamente, impediu o sequestro. Agora ele passou dos limites, Dr. Marcos disse quando soube do incidente. Tentativa de sequestro é crime grave. Uma nova audiência foi marcada, desta vez com caráter de urgência. O incidente na escola havia mudado completamente o tom do caso. Meritíssima, Dr. Marcos argumentou. O requerente tentou retirar as crianças da escola sem autorização da mãe, que tem guarda unilateral. Isso demonstra claramente que sua intenção não é o bem-estar das menores, mas causar danos emocionais à família. O advogado de Ricardo tentou justificar. Foi um mal-entendido. Meu cliente apenas queria conhecer suas filhas. Mas a juíza não estava convencida. Sr. Mendes, o senhor tentou retirar crianças de 5 anos de sua escola sem autorização da responsável legal. Como explica isso? Ricardo, pela primeira vez, pareceu nervoso. Excelência, eu só queria... Elas são minhas filhas. 5 anos depois, senhor. 5 anos depois de abandoná-las no hospital. A assistente social apresentou seu relatório naquele dia. Havia conversado com as gêmeas, com Isabela, com Gabriel, com professoras da escola, com Dona Maria.
As menores demonstram vínculo afetivo saudável com a mãe e com o Sr. Gabriel, a quem se referem como Papai Gabriel, ela leu. Quando questionadas sobre o pai biológico, demonstraram ansiedade e medo. Sofia disse: "Não queremos outro papai. O papai Gabriel cuida da gente." Helena foi mais direta: "Por que o homem ruim quer nos levar embora da mamãe?" Isabela sentiu os olhos marejarem. Suas filhas estavam traumatizadas por uma situação que deveria ser simples. A juíza foi categórica em sua decisão. Considerando o abandono prolongado, a tentativa de chantagem documentada, o incidente na escola e principalmente o bem-estar emocional das menores, indefiro qualquer pedido de visitação ou guarda. Mais ainda, determino que o requerente mantenha a distância mínima de 500 metros das crianças e da mãe. Excelência, o advogado de Ricardo tentou protestar. A decisão está tomada. E recomendo que o Ministério Público avalie as evidências de chantagem e tentativa de sequestro. Quando saíram do tribunal, Isabela finalmente conseguiu respirar aliviada. Acabou? Ela perguntou a Dr. Marcos. Acabou. Ele pode tentar recorrer, mas com essa decisão e as evidências que temos, não terá chances. Gabriel a abraçou forte ali mesmo na escadaria do tribunal. Agora sim acabou. Ele sussurrou em seu ouvido. Naquela noite, quando contaram para Sofia e Helena que o homem ruim não as incomodaria mais, ambas choraram de alívio. "A gente pode continuar sendo só nós 4?" Sofia perguntou. "Para sempre", Isabela prometeu. "O papai Gabriel vai ficar para sempre também?" Helena quis saber. Gabriel se ajoelhou na altura das duas. "Se vocês me deixarem, vou ficar para sempre." "E você promete que nunca vai embora como o outro pai?" Sofia insistiu. "Prometo. Na verdade..." Gabriel olhou para Isabela. "Eu tinha um plano especial para pedir para sua mãe se casar comigo, mas talvez vocês possam me ajudar." Os olhos das gêmeas se iluminaram. "Como?" perguntaram em uníssono. Gabriel sorriu. "Vou precisar de 2 damas de honra muito especiais." Isabela riu através das lágrimas. Depois de toda a tempestade, o sol finalmente voltara a brilhar. 3 semanas haviam se passado desde a decisão judicial que afastara Ricardo definitivamente de suas vidas. A paz havia retornado ao pequeno apartamento no Jardim Leblon, mas Gabriel percebia que Isabela ainda carregava uma tensão residual, como se esperasse que algo desse errado novamente. "Amor", ele disse numa manhã de sábado, enquanto preparavam o café da manhã juntos. "Você precisa relaxar de verdade. Acabou." "Eu sei", Isabela respondeu, mexendo o ovo na frigideira. "É só que... faz tanto tempo que as coisas ruins acontecem que fico esperando a próxima." Gabriel a abraçou por trás, beijando sua nuca. "E se a próxima coisa for algo maravilhoso?" "Como o quê?" "Você vai descobrir em breve." Sofia e Helena entraram correndo na cozinha, ainda de pijama, cabelos bagunçados pelo sono. "Papai Gabriel, você falou que ia precisar da nossa ajuda." Sofia lembrou imediatamente. "Falei mesmo. Mas primeiro, que tal tomarmos café da manhã e depois vocês me ajudam com uma surpresa muito especial para a mamãe?" Helena bateu palmas. "Que tipo de surpresa?" "Do tipo que vai fazer sua mãe muito, muito feliz." Isabela olhou desconfiada. "Gabriel, o que vocês estão tramando?" "Nada demais", ele disse, piscando para as gêmeas. "Só uma pequena aventura." Depois do café da manhã, Gabriel teve uma conversa séria com Sofia e Helena na sala, enquanto Isabela lavava a louça na cozinha. "Meninas, vocês sabem o que é casamento?" ele perguntou, sentando-se no chão para ficar na altura delas. "É quando 2 pessoas que se amam ficam juntas para sempre", Helena respondeu seriamente. "E fazem uma festa linda com vestido branco", Sofia acrescentou. "Isso mesmo. E vocês gostariam que eu pedisse para sua mãe se casar comigo?" As duas se entreolharam e explodiram em sorrisos enormes. "Sim!" gritaram em uníssono, tão alto que Isabela apareceu na porta da cozinha. "O que vocês estão aprontando aí?" "Nada, mamãe", Sofia disse, tentando disfarçar a empolgação. "Só conversando sobre
Sobre flores, Helena completou rapidamente. Gabriel riu. Estávamos falando sobre um passeio para ver flores. Que flores? Na Serra da Mantiqueira, ouvi dizer que esta época é perfeita para ver as flores silvestres da montanha. Isabela hesitou. Gabriel, é longe. E com as meninas? Vai ser divertido, mamãe. Sofia insistiu. Por favor. E podemos fazer piquenique, Helena acrescentou. Vai ser especial, Gabriel disse, olhando diretamente nos olhos de Isabela. Confia em mim. 1 hora depois, estavam no carro de Gabriel seguindo pela estrada que levava à Serra da Mantiqueira. Sofia e Helena cantavam no banco de trás, animadas com a aventura, enquanto Isabela observava a paisagem mudar gradualmente da cidade para o campo. Para onde exatamente estamos indo? Ela perguntou. Para um lugar que descobri há algumas semanas. É especial. Conforme subiam a serra, o ar ficava mais fresco e a vegetação mais exuberante. Gabriel parou o carro num pequeno estacionamento ao lado de uma trilha bem demarcada. A partir daqui vamos a pé, ele anunciou. É longe? Isabela perguntou, olhando para as gêmeas. 15 minutos de caminhada leve. Sofia e Helena conseguem. Não conseguem, meninas. Conseguimos, elas responderam em coro. A trilha serpenteava por entre árvores nativas e pedras cobertas de musgo. O som de um riacho próximo criava uma trilha sonora perfeita para a caminhada. Sofia corria na frente, parando ocasionalmente para mostrar uma borboleta ou uma flor interessante. Helena caminhava mais devagar, observando tudo com sua característica atenção aos detalhes. Gabriel, este lugar é lindo, Isabela disse, genuinamente impressionada. Como você descobriu? Pesquisei muito. Queria encontrar o lugar perfeito. Perfeito para quê? Você vai ver. Depois de 15 minutos de caminhada, a trilha se abriu numa pequena clareira circular, cercada por árvores altas e flores silvestres de todas as cores. No centro da clareira, havia uma vista espetacular do vale abaixo, com belo horizonte ao longe parecendo uma miniatura. Uau! Sofia suspirou, correndo até a borda da clareira. É como um jardim secreto, Helena murmurou maravilhada. Isabela ficou sem palavras. O lugar era realmente mágico, um refúgio natural que parecia intocado pelo tempo, com uma vista de tirar o fôlego e uma paz que ela nunca havia experimentado. Gabriel é perfeito, ela disse, se virando para agradecê-lo. Mas Gabriel não estava mais atrás dela. Estava ajoelhado no centro da clareira, um pequeno anel brilhando em suas mãos. O coração de Isabela parou. Isabela Santos, Gabriel começou, sua voz carregada de emoção. Há 8 meses você derramou vinho na minha camisa e mudou minha vida para sempre. Sofia e Helena correram para perto, se posicionando ao lado de Gabriel como 2 pequenas guardiãs. Antes de conhecer você, Gabriel continuou, eu tinha sucesso, dinheiro, uma empresa próspera, mas não tinha uma família, não tinha amor verdadeiro, não tinha um propósito maior que eu mesmo. Isabela sentiu as lágrimas começarem a escorrer pelo rosto. Você me ensinou que família não é apenas sangue, é escolha, é presença, é amor que fica, mesmo quando fica difícil. E Sofia e Helena, ele olhou para as gêmeas, me ensinaram que ser pai não é apenas contribuir com o DNA. É estar presente, é ouvir, é brincar, é proteger, é amar incondicionalmente. Helena se aproximou de Isabela e segurou sua mão. Por isso, Gabriel se levantou, ainda segurando o anel. Quero fazer uma pergunta que na verdade são 3 perguntas. Ele se dirigiu primeiro a Sofia. Sofia, você me aceita como seu pai para sempre? Sim, Sofia gritou, pulando de alegria. Depois se virou para Helena. Helena, você me aceita como seu pai para sempre? Sim, Helena disse mais suavemente, mas com um sorriso radiante. Finalmente, Gabriel olhou para Isabela. E você, Isabela Santos, aceita se casar comigo e deixar que eu ame você e suas filhas pelo resto da minha vida?
Isabela estava chorando tanto que mal conseguia falar. Gabriel! Mamãe! Diz que sim! Sofia implorou. Diz, mamãe! Helena ecoou. Isabela olhou ao redor, para as flores silvestres, para a vista espetacular, para suas filhas radiantes, para o homem que havia transformado suas vidas. Lembrou-se da noite fria no hospital quando prometeu às recém-nascidas que seriam felizes. Lembrou-se dos anos de luta, dos medos, dos sonhos guardados na gaveta. Sim, ela sussurrou. Depois mais alto. Sim, eu aceito. Gabriel deslizou o anel no dedo dela. Um solitário simples, mas perfeito. Exatamente o tipo que ela escolheria para si mesma. Sofia e Helena se jogaram nos braços dos dois, criando um abraço de família que pareceu durar uma eternidade. Agora somos uma família de verdade, Sofia declarou. Sempre fomos uma família de verdade, Gabriel corrigiu gentilmente. Agora só é oficial. Eles fizeram o piquenique ali mesmo, na clareira, sobre uma manta que Gabriel havia trazido escondida no porta-malas. Sanduíches gourmet, frutas frescas, suco natural e um pequeno bolo que tinha Família Oliveira Santos, escrito em glacê cor-de-rosa. Você planejou tudo isso? Isabela perguntou ainda incrédula. Com a ajuda das minhas cúmplices aqui. Gabriel indicou as gêmeas, que riram orgulhosas. A gente ajudou a escolher o lugar das flores, Sofia revelou. E o sabor do bolo, Helena acrescentou. E prometeram guardar segredo, o que foi muito difícil. Gabriel riu. Conforme a tarde avançava, eles conversaram sobre o futuro. Gabriel sugeriu que se mudassem para uma casa maior, onde cada menina teria seu próprio quarto. E você, ele disse para Isabela, vai finalmente tirar aquele projeto da gaveta. Que projeto? Sofia perguntou curiosa. Sua mãe tem o sonho de abrir uma clínica especial para ajudar mães e bebês, Gabriel explicou. E agora ela vai conseguir? Helena perguntou. Vamos conseguir, Gabriel corrigiu. Porque famílias fazem os sonhos acontecerem juntas. Isabela se lembrou do caderno escondido no guarda-roupa, com os planos detalhados da Clínica Esperança. Por anos, havia sido apenas um sonho impossível. Agora, pela primeira vez, parecia real. Gabriel, você tem certeza? É muito dinheiro, muito risco. Isabela, você salvou minha vida no sentido mais literal. Me deu uma família, um propósito, uma razão para acordar feliz todo dia. Deixar que eu ajude seus sonhos a se realizarem é o mínimo que posso fazer. 2 semanas depois, eles estavam na pequena igreja do bairro, onde Isabela havia crescido após sair do orfanato. Irmã Teresa, agora com 82 anos, mas ainda lúcida e sorridente, havia insistido em celebrar a cerimônia. Sempre soube que Deus tinha planos especiais para você, filha, ela disse para Isabela, enquanto ajustava o véu simples, mas elegante. O vestido era perfeito, um modelo clássico em seda branca, sem exageros, que realçava a beleza natural de Isabela. Sofia e Helena usavam vestidos cor-de-rosa idênticos e carregavam pequenos buquês de flores silvestres da serra. Está nervosa, mamãe? Helena perguntou. Um pouquinho, Isabela admitiu. E vocês? A gente está feliz, Sofia respondeu. O papai Gabriel está feliz também, dá para ver de longe. De fato, quando Isabela entrou na igreja simples, mas cheia de amor, Dona Maria, Dr. Fernando, algumas colegas da clínica, amigos de Gabriel, ela viu Gabriel esperando no altar com um sorriso que iluminava todo o ambiente. A cerimônia foi simples e emocionante. Irmã Teresa falou sobre como Deus às vezes permite que passemos por tempestades para chegarmos ao porto seguro. Gabriel e Isabela trocaram votos que haviam escrito juntos, promessas simples mas profundas de amor, companheirismo e dedicação mútua. Vocês duas, Gabriel se dirigiu às gêmeas durante a cerimônia, também fazem parte desta promessa. Prometo ser o melhor pai que posso ser, estar presente em todos os momentos importantes e pequenos de suas vidas. E nós prometemos ser as melhores filhas, Sofia disse solenemente. E te amar para sempre.
Helena acrescentou. Quando irmã Teresa os declarou marido e mulher, e Gabriel beijou Isabela delicadamente, Sofia e Helena bateram palmas com entusiasmo, contagiando toda a igreja. A festa foi no quintal da nova casa que Gabriel havia comprado. Uma casa térrea, aconchegante com 3 quartos, uma cozinha espaçosa e um jardim onde as meninas poderiam brincar. Era simples comparada às mansões que Gabriel poderia ter comprado, mas era perfeita para uma família. Por que escolheu esta casa? Isabela perguntou, enquanto dançavam na pequena pista improvisada no jardim. Porque quando entrei nela, consegui imaginar você cozinhando na cozinha, as meninas brincando no jardim, todos nós jantando juntos na mesa da sala. Imaginei nossa vida aqui. E conseguiu ver? Vi tudo. Vi manhãs de sábado com café da manhã demorado. Vi aniversários, formaturas, talvez até netos um dia. Vi uma vida inteira de felicidade. Isabela se aninhando mais perto dele. Eu também consigo ver. 6 meses depois, a Clínica Esperança abriu suas portas numa pequena casa reformada no centro de Belo Horizonte. Isabela havia deixado a Clínica São Vicente para se dedicar integralmente ao seu sonho, agora realidade. A clínica oferecia exatamente o que ela havia imaginado anos antes: atendimento médico e psicológico para gestantes e mães em situação vulnerável, creche para os filhos das pacientes, grupos de apoio para mãe solo e orientação sobre direitos e recursos disponíveis. Doutora Isabela, uma das pacientes da primeira semana, a chamou. Ela havia voltado à faculdade para fazer especialização em obstetrícia. Obrigada por criar este lugar. É exatamente o que eu precisava. E todos nós precisamos de um lugar onde nos sintamos cuidados, Isabela respondeu. No final do primeiro dia de funcionamento, Gabriel apareceu na clínica com Sofia e Helena, que agora tinham 6 anos e estudavam numa escola próxima. Como foi o primeiro dia da doutora mamãe? Sofia perguntou. Perfeito, Isabela sorriu. Ajudamos 5 mães hoje. E amanhã vamos ajudar mais, Helena acrescentou pragmaticamente. Isso mesmo. Gabriel a abraçou. Orgulhoso de você, não expressa nem metade do que sinto. Obrigada por acreditar nos meus sonhos. Obrigado por me deixar fazer parte deles. Naquela noite, depois que as gêmeas dormiram, Gabriel e Isabela se sentaram no jardim da casa nova, observando as estrelas. Lembra quando você me disse que não acreditava mais em finais felizes? Gabriel perguntou. Lembro. E agora? Isabela olhou para a casa onde suas filhas dormiam seguras, pensou na clínica que estava começando a transformar vidas, sentiu o anel de casada no dedo e o braço do marido ao redor dos ombros. Agora acredito que finais felizes são possíveis. Mas principalmente acredito que novos começos são ainda melhores. Por quê? Porque finais felizes soam como o fim da história. Novos começos soam como o início de algo ainda mais incrível. Gabriel a beijou suavemente. Então aqui está ao nosso novo começo. Ao nosso novo começo, Isabela repetiu. E ali, sob as estrelas de Minas Gerais, numa casa cheia de amor e sonhos realizados, Isabela Santos Oliveira finalmente entendeu que às vezes a vida quebra nosso coração não para nos destruir, mas para abrir espaço para algo muito maior e mais belo do que jamais ousamos imaginar. A menina abandonada do orfanato havia se tornado uma mulher amada. A mãe solo, desesperada, havia se tornado uma esposa feliz. A enfermeira cansada havia se tornado uma médica realizada. E as 2 menininhas que nasceram numa noite fria de abandono haviam ganhado não apenas uma mãe heróica, mas um pai que as escolheu e amou como se fossem seus sonhos realizados. No final, descobriram que a família mais forte não é aquela unida pelo sangue, mas aquela unida pelo amor que escolhe ficar, não importa quão difícil seja a tempestade. E eles ficaram, para sempre.